os dois caminhos. Nós, na nossa caminhada, andamos, e esse andar no mundo espiritual é enxergado como caminhos. E esse caminho tem um fim, que é representado por uma porta. A porta significa admissão, ser admitido. Entrar pela porta é ser admitido. Só que existe uma porta muito comprida, muito larga, e existe uma porta estreita. Diz a palavra que a porta estreita conduz ao céu. Essa porta estreita é a que nos conduz à salvação, e a porta larga que nos conduz ao inferno. E o Senhor nos diz na sua palavra que muitos são os que entram pela porta larga e poucos são os que entram pela porta estreita. Mas a mesma palavra diz que são poucos os que entram pela porta estreita, não porque seja estreita, mas porque muitos não a acham, muitos não a encontram. As pessoas não entram ao céu não porque as pessoas não entram ao céu porque eles muitas vezes não encontram. Então a própria palavra nos diz, porque a porta é estreita, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontram. Então, desde este momento nós somos como que impelidos a buscar essa porta, E os escritos também nos dizem que muitos não entram porque, a não encontrar, chega por concluído de que ela não existe. Porque muitas vezes a pessoa começa a procurar, e como não encontra, pensa que não existe essa porta. Mas na seguinte parábola, os escritos nos dizem, e aí o Senhor começa: porfiai, porque existem muitos empecilhos para nos provarem que a porta que conduz ao céu não existe. Então o mundo começa a oferecer outras, digamos assim, atrativos para que a pessoa comece a conceber que é em vão procurar essa porta estreita. Mas o Senhor disse: porfiar, insista, Disse: porfiai por entrar pela porta estreita. É uma porta que ela exige, de uma dedicação muito especial de cada um de nós. É uma porta que, se a gente se aproxima, ela sabe quem somos nós. É uma porta que constantemente está aberta. A porta do céu nunca está fechada, ela está aberta para todos nós. Porém, existe o dono da casa, que é o Senhor, o dono do céu. Existe esse ser divino. Cada vez que nós nos aproximamos, ou ela se fecha, ou ela se abre. E muitas vezes as pessoas podem encontrar a porta fechada, mas é uma aparência, porque o homem não tem a identidade, o passe para entrar por essa porta. O homem que não tem, digamos assim, dentro dele algo semelhante ao que existe do outro lado, lhe é fechada essa porta.
como foi falado para as crianças. E como diz a palavra, diz que o Senhor se levanta, o pai de família se levanta. E diz que Ele olha e Ele fecha a porta. Por quê? E as pessoas dizem, por que me está fechando a porta, Senhor? Mas nós comemos e bebemos na Tua presença, que significa que nós estudamos a palavra, nós participamos do culto, comemos e bebemos na Tua presença, e está fechando a porta, Senhor. Senhor, Você ensinou nas nossas ruas, estás fechando a porta, Senhor. E o Senhor disse que responde, afastai-vos de mim, não vos conheço. Então, se o Senhor não conhece a pessoa que está querendo entrar, é porque as coisas do Senhor não estão na pessoa. E por isso que o Senhor exige uma identidade espiritual. Exige, digamos assim, algo que Ele é e que nós somos por Ele. Então, o Senhor olha e Ele tem que olhar a sua face dEle em nós. Essa é a identidade. Se o Senhor olha em nós e nós refletimos a imagem e semelhança dEle, nós podemos entrar. Se nós não refletimos a imagem de nosso Criador, ficamos de fora. Não é suficiente comer e beber, ser instruído na palavra, participar dos cultos, como disse, comemos e bebemos na Tua presença. Não é suficiente. Não é suficiente conhecer as coisas da igreja. Não é suficiente. Que significa que, porque ensinaste nas nossas ruas, não é suficiente. Não vos conheço. Mas, qual é a imagem e semelhança que nós devemos ter de Deus para podermos ser admitidos no reino dos céus? Diz a palavra que o reino dos céus é chamado o reino dos usos, o reino dos atos, o reino da prática. O reino dos céus é a verdade que provém do amor pelo Senhor. Quando nós praticamos uma caridade, essa caridade é uma verdade proveniente do amor, porque assim o Senhor manda. Quando a pessoa faz o bem e reconhece nesse bem somente o Senhor, nós nos vamos tornando imagem e semelhança de Deus, gradativamente, cada vez mais perfeitos, cada vez mais nítidos, cada vez mais limpos. E chega um momento em que as portas, digamos assim, são abertas para o homem, para a mulher, aqui na terra, imagem e semelhança de Deus, porque essa foi, digamos, o querer de Deus desde o princípio. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Mas o homem, pelo amor de si, pelo amor do mundo, foi perdendo a imagem e semelhança de Deus. Imagem que se refere ao amor de Deus. Semelhança que se refere à sabedoria, à verdade que provém de Deus. O homem foi se perdendo. E como se perdeu, nós podemos comprovar na palavra. Se no capítulo 1 do Gênesis diz que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, no capítulo 5 do Gênesis também, o Senhor disse que criou o homem, porém, agora somente a sua semelhança. O homem perdeu a imagem, o homem perdeu a capacidade de amar a Deus. Então, uma igreja que conhece, digamos assim, os arcanos da palavra, ela procura se encaixar no mais que possível dentro das Sagradas Escrituras, porque, como disse este homem aqui, que perguntou,
E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: são poucos os que se salvam, mas são aqueles que encontram a porta, aqueles que encontram porque buscam, né? Então, nessa búsqueda, cada um de nós está aqui, né? Se nós, muitas vezes, tivemos andado para aquela porta larga, dice, ainda enquanto estamos aqui na terra, podemos mudar, né, de caminho, mas nós mudamos de caminho, saímos da porta ancha desse caminho muito largo, né? Se o caminho é muito largo, se o caminho é muito, é para desconfiar, né? Essas fantasias, essas ilusões que muitas vezes aparecem, é para desconfiar. E através da ilustração da palavra podemos começar a procurar um caminho, ainda que seja difícil, mas as pessoas defendem, digamos assim, os votos que fez diante de um santuário. Então, a pessoa que quer entrar pela porta estreita, aquele caminho apertado, aquele caminho que é um pouquinho rígido, a pessoa sabe que está sendo, né, vigiada, mas é um olhar de Deus. E nesse olhar de Deus nós nos confirmamos nos nossos votos quando fizemos diante do santuário, votos assim, do batismo, votos de fé, votos de promessa, votos de retidão. Então esses são caminhos, a gente se esforça, por isso que o Senhor fala, insistir, né? Como fala aqui esta palavra, porfiar, é muito mais forte, porfiar, porque vai haver forças opostas querendo impedir que nós encontremos essas, digamos assim, esses caminhos. E a Nova Jerusalém, ela também é descrita enquanto às suas portas, né? A Nova Jerusalém, 3 portas, 3 portas, 3 portas, 3 portas, 12 portas. Diz que suas portas são pérolas. E pérola significa o bem. Então, a própria pérola é comum. Ela tem que encontrar o bem em cada um de nós, para que ela se identifique, ela como que te atrai, né? Por isso que é pérola, não é pedra. Pedra preciosa, são as verdades fundamentais, mas a pérola, ela é o bem. E ela vai encontrar, vai procurar o bem em nós, né? Você simplesmente fica diante dela, ela procura um bem em nós. Se existir o bem, né, verdadeiro, atribuído ao Senhor, essa pérola como que se retira e você entra e vai conhecer, né, aquela cidade que tem as calçadas de ouro. Então, depende de cada um de nós. Não pense porque leu a palavra, não pense porque participa do culto, é suficiente. Não. Essa é a primeira parte. A segunda parte é colocar em prática, né? E essa prática, né, nós todos os dias temos oportunidade de realizar, né? Então nós somos, digamos assim, esses homens que caminham, né, pelas portas. Então, caminho à porta depende de cada um de nós. A porta está muito ancha, muito, desconfia, entre pela porta estreita. Qualquer coisa muito fácil, desconfia, entre pela porta estreita, sempre perguntando ao Senhor como o Senhor faria, como o Senhor responderia, ou que coisa o Senhor diria. Nessa pergunta que nós fazemos ao Senhor, o influxo divino se aproxima de nós
e nos começa a conduzir pelo caminho certo. Então, cada de nós, né, tomara que quando passemos para o mundo espiritual, encontremos essa porta aberta, né, que tem o caminho. Diz que poucos são os que entram. Então, número, quantidade, para o Senhor não diz muita. Porque o Senhor quer uma qualidade. Então, nessa qualidade nós nos aplicamos, nessa qualidade nós nos dedicamos, nessa qualidade nós, digamos assim, nos entregamos. Então, que o Senhor esteja conosco nesta caminhada, uma caminhada que dura uns 70, 80 anos aqui na Terra, mas é uma caminhada que vai para toda a eternidade. O que foi decidido agora vai ser decidido para sempre. Nós temos ainda essa oportunidade de mudar os nossos caminhos. Então, cada um sabe, dentro de cada um, qual é o caminho que nós estamos andando por dentro. Então, existem caminhos espirituais e existem caminhos naturais. Externamente, os dois são os mesmos, mas internamente é aí a diferença. São caminhos espirituais, todos aqueles caminhos que são atribuídos ao Senhor simplesmente, somente atribuídos a Deus. O bem que eu faço, a verdade que eu falo, atribui ao Senhor. Então, nessa caminhada, né, eu me confirmo. Então, que cada um de nós seja, digamos assim, cada vez mais trabalhado dentro dele. Que a pessoa dentro dele começa a sentir vontade, né, de ficar formoso, sim, né, formosa, sim, mas cada vez mais formoso, cada vez mais formosa, para sermos imagem e semelhança de Deus. Não ficar formosa por ficar formosa, não ficar formoso por ficar formoso. Não, eu quero ser formoso, sim, quero ser formosa, sim, mas para me tornar cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E quando tenhamos esse momento do encontro, de passar pela porta, o Senhor sabe que as coisas dele estão em nós e nós somos dele, portanto. Então podemos entrar para desfrutar das delícias eternas. Então que essa seja, digamos assim, nossa búsqueda, que não seja somente natural, que não seja somente externa, porque o mundo que está na porta larga está no externo. Vamos fazer a diferença. Nós vamos estar no interno. Então, o interno é igual que o externo externamente, mas ele tem, digamos assim, um motivo espiritual. Então, nós somos para sermos formosos. Por fora, sim, mas por dentro também. O que a formosura, o brilho que nós temos por fora, é um brilho que vem de dentro. É o espírito que brilha, é a alma que brilha. É obrigado, Senhor, o amém ao Senhor. Essas coisas faz, digamos assim, o rosto brilhar. O espírito alegre se manifesta num corpo alegre, sempre apto para fazer usos. Então, na prática dos usos, nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Na prática dos usos, nos atos, nos fatos. Então, nós somos isso. O reino dos céus é o reino dos usos. E a igreja deveria ser também o reino dos usos na terra. E no seu lar também. O lar, reino dos usos na terra. E a pessoa, o indivíduo, também os usos. Porque isso nós que somos. O nosso pensamento, que a gente pensa, assim, porque acha que ela está pensando, movido-nos por quê?
ela está movida pelo amor que cada um de nós tem. Eu penso somente coisas que eu gosto. Examine os pensamentos. Eu penso somente coisas que eu gosto. Essas coisas que eu gosto, essas coisas que eu me afeiçoo, essas coisas é meu amor. E é isso que eu vou ser quando for no mundo espiritual. Ninguém engana a Deus. É isso que eu vou ser quando vou no mundo espiritual. Os meus pensamentos, eles são gerados pelas coisas que eu gosto. Pelo amor que eu tenho dentro de mim, não falo para ninguém. Esses pensamentos são movidos pelo amor que está dentro de mim e não falo para ninguém. Pois não. Eu vou ser esse amor que está dentro de mim, que gera meus pensamentos. Simplesmente, o amor é como a essência, o pensamento e é a forma do amor. Ambos são um. Então, para sabermos o que caminho estamos andando, se estamos andando pelo caminho longo ou se estamos andando pelo caminho estreito, olha para seus pensamentos. O que eu penso, isso eu amo, e isso que eu vou ser. E esse é o exame que o Senhor faz nesta parábola. Diz que o Senhor se levanta, não vos conhece, porque pensou tanto, que não se tornou imagem e semelhança de Deus nos seus pensamentos, nos seus desejos, ser imagem e semelhança de Deus como o algo mais sublime, como algo mais inalcançável, como algo mais importante da minha vida. Ser imagem e semelhança de Deus deixou para trás e eu quis ser imagem e semelhança da vitrine, né? Da televisão, do cinema. Quero ser imagem do jornal. Isso que acontece lá no mundo. Muitos entram por essa porta e como eles nunca ou ninguém ensinou que existe uma porta, né, que conduz ao reino dos céus, acabam pensando que essa porta que conduz ao reino dos céus não existe, que o reino dos céus é aqui na terra. Acabou. Né? Então, cabe a nós termos essa responsabilidade, né, como pessoas adultas, no nosso pensamento. Que o Senhor abençoe, que nós saibamos escolher o caminho que conduz ao céu, que insistamos, como diz a palavra, que porfiemos, porque vai existir sempre alguém dentro de nós, principalmente, negando essa porta que conduz ao reino dos céus. Mas diz a palavra, porfiai por entrar pela porta estreita. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.